Olá, pessoas maravilhosas. Eu sou a Shadi Jankri e hoje é um dia muito especial, pois aqui nesse canal Meta Shakti estarei compartilhando com vocês sobre um tema muito importante, que é o mundo mágico da criança. E nada melhor de estarmos falando, né, desse mundo onde estamos próximos, né, de comemorar o Dia da Criança. O dia da nossa criança, porque eu, você, todos nós carregamos essa criança dentro de nós, que é a nossa criança interior. Então, desde já, eu convido vocês a deixarem o seu like e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você considera que seja de importância estar refletindo sobre a sua criança interior. Então, vem comigo. Então, falar da criança, para mim, é o fator mais importante de toda a nossa existência. Por quê? Porque desde muito cedo, né, a gente ouve falar, né, criança, você tá agindo que nem criança, você tá fazendo birra com criança, você não tá crescendo, você tá fugindo de enfrentar as coisas. Mas se a gente for parar para olhar, não é esse adulto que está fugindo de tudo isso. E sim, de acordo com a experiência que cada um teve desde muito cedo. E aí a gente chega no ponto que é a nossa criança, porque esta a gente carrega por toda a vida. Eu hoje, né, estou com 65 anos e eu também carrego a minha criança, só que já mais trabalhada, mais compreendida. Trabalhada não é no seguinte sentido de, né, de dominar, de ter essa criança sob controle, porque ninguém controla uma criança. Sabe por quê? Porque a criança é livre. A criança carrega em si a pureza, a inocência, a forma simples de lidar com a vida, né? Mas conforme essa criança vai se desenvolvendo, e vou estar falando de várias fases dessa criança, ela vai incorporando a si e se afastando desses fatores primordiais, que é essa pureza, essa inocência, a forma mais simples para se resolver as questões da nossa vida. E isso começa muito cedo, né? Essa criança já passa a existir dentro de um útero materno, no período gestacional, aonde esse mundo da criança é um mundo de sensações, porque dentro do útero ela só tem essas sensações, porque ela não tem a palavra, ela não sabe nomear, não sabe dizer que sensações são essas. Então, ela sente sensações às vezes de desconforto, elas têm sensações de prazer, de tranquilidade, de paz. Então, já começa aí essa formação da nossa criança interior. Porque quem vai alimentar já dentro do útero essa criança é a mãe. Então,
conforme essa mãe passa esse período gestacional, a criança vai recebendo todos os impulsos, né? Como se essa mãe às vezes está triste, está alegre, está passando por algumas questões. Então, tudo isso, a nível de sensações, ela passa para a criança. E a criança tem esse registro, ela carrega já consigo esse registro. E a partir do começo, que daí ela sai de dentro desse acolhimento, né? Dessa bolsa que a envolve, que a protege, que é assim que ela se sente, protegida. E aí ela tem que romper esse útero e nascer. E aí vem o que? O primeiro choro, que é a primeira manifestação. Não porque o médico deu tapinha no bumbum, tá? Mas sim porque existe a expansão, né, dos pulmões para que o ar penetre. Então é uma sensação dessa dilatação muito dolorida. Então por isso que a criança chora, né? Então é o primeiro contato que ela tem com esse mundo externo, sem compreender ainda o que tudo isso significa. Por isso, do 0 aos 7 anos é um período crucial no desenvolvimento dessa criança. Por quê? Porque a criança ela vai passando, né, por fases que num primeiro momento, depois, após o seu nascimento, ela vai estabelecer o primeiro vínculo, que é o vínculo de afeto, que é com essa mãe. Então, esse é um momento muito importante para que ela consiga identificar, mesmo que ela não saiba que essa palavra é amor, mas é uma sensação boa e que, conforme ela vai crescendo, ela vai compreendendo o que é esse amor. É esse olhar que essa mãe dá para essa criança. Então, é um período bem marcante na vida dessa criança também. E aonde vão entrar outras relações, que são os familiares, no caso, se ela tem um irmãozinho, se os pais, os avós, maternos, paternos. Então, ela vai criando um mundo dela. E dentro do seu processo de evolução, ela vai aprendendo a lidar com as diversas situações, né? E se o que a gente fala, essa maternagem, né, que é o primeiro momento após o nascimento, foi bem feita, né? Então a criança já traz um ponto a mais, onde ela se fortalece. O que é esse foi bem feita? Essa mãe dedicou momentos na hora da amamentação, aonde ela supre a fome e ali ela está transmitindo o amor para essa criança, esse olhar, que é o lugar que essa mãe começa, daí já dá para essa criança. Porque essa criança, nesse primeiro momento, ela se vê como uma extensão dessa mãe. Ela não consegue ainda se perceber separada dessa mãe. E após essa fase de maternagem, onde se tudo transcorre de uma forma tranquila, né? A criança começa a se relacionar com outras crianças, com os adultos que a cercam, né? Então, é muito importante sempre você estar falando com essa criança numa mesma linha de olhar, porque daí ela começa
a perceber essa questão da igualdade, né? É onde ela pode se expressar. É lógico que um pai e uma mãe, em alguns momentos, né, eles estão em pé, né? Normalmente é isso que acontece. Então aí ela também faz toda uma simbolização do papel da autoridade, né? E desse lugar que o pai e a mãe ocupam para essa criança. Aí onde ela vai estar recebendo também os limites. Não pode isso, não pode aquilo. Mas sempre é muito importante nessa fala, não pode isso ou não pode aquilo, estar levando para a criança uma definição, o porquê, né? Qual a consequência se ela tiver esse ou aquele ato, por isso às vezes está sendo proibido, né? Porque como a criança é livre, ela é destemida. Então, às vezes, ela se coloca até em muitas situações de risco, porque para ela quer chegar a um local, ela quer conquistar, ela quer desbravar, ela quer conhecer esse mundo que para ela é totalmente diferente, aonde existem os seus processos psicológicos acontecendo dessa percepção desse mundo. Então, se tudo isso vai transcorrendo de uma forma sempre amorosa, mas colocando esse limite, a criança começa a ter uma outra percepção. Porque o funcionamento da criança, a partir de uma determinada idade, ela passa a ter a palavra e aí é onde ela vai construindo um mundo simbólico, um mundo de fantasias, e que é onde ela vai aprendendo a lidar com frustrações, né? Com as dificuldades, às vezes, que ela tem para essa ou aquela atividade, e até das suas relações. Então, por isso é sempre muito importante estar trazendo, mesmo que seja um limite, um não que se diga a uma criança, porque ele se faz necessário, sim, para que ela possa perceber os limites dela, respeitar esses limites dela, aonde ela aprende a respeitar também o limite do outro. Mas sempre tudo tem que ser pautado no amor. Não adianta só através de grito, porque aquilo chega para a criança de uma forma que muito agressiva. Então, como num determinado momento ela aprende por imitação, até passar para essa parte do simbólico, e isso vai se desenrolando, né, cada vez mais no decorrer da sua vida, ela recebe aquilo como uma forma correta, porque esse pai e essa mãe, eles ocupam um lugar na vida dessa criança que é aquele da autoridade, que é aquele que sabe, e então que aquilo que ele está falando são verdades absolutas e formas absolutas. Então, ela lida dentro de um concreto e traz para o seu mundo mágico para tentar o quê? Lidar com aquilo que ela não conseguiu alcançar. E conforme foi transmitido tudo isso, ela pode ali já ter uma marca, onde ela pode ficar com medo, ela pode desenvolver, né? Quando a gente ouve muitas vezes se falar para uma criança, engole o choro, cala a boca, de uma forma muito agressiva, essa criança pode receber, e enquanto adulto, ser uma pessoa que tem medo de se expressar, medo de se posicionar perante outras pessoas e até medo de si própria, das suas reações, porque além desse medo,
ela carrega o quê? O que advém desse medo, que é a raiva de não ter conseguido. E essa raiva, ela pode voltar o quê? Para si própria, de acordo com como dentro desse mundo fantasioso, né, de fantasias que ela cria para dar conta daquela situação naquele momento, ela pode carregar isso para sua vida. Porque essa criança, vamos dizer, a gente cresce fisicamente, mas essa criança, ela sempre está presente na nossa vida. Então, tudo isso é muito importante. E essa fase, até os 7 anos de idade, é muito crucial. É comum, por exemplo, chegar e eu receber pessoas no meu consultório para atendimento, aonde você pede para ela estar te trazendo alguma coisa, como foi a infância dela dizer, eu não lembro de nada, eu não consigo, não tenho memória desse período. Então, isso já é um sinal, né, que algo aconteceu em que ela teve que reprimir tudo isso e muitas vezes recalcar tudo isso, para que ela pudesse dar conta de continuar a sua vida. E quantas vezes a gente não ouve enquanto adulto, né? Ah, você está agindo feito uma criança. E realmente, quem às vezes responde em muitas situações que a gente se depara em nossa vida, não é o adulto, é a criança que está ferida. Que não é que ela está fazendo, aquele adulto está sendo teimoso, está fazendo birra, está empacando, não está querendo olhar para determinadas coisas. É porque às vezes tem coisas que foram muito traumatizantes e que doem. Então, às vezes, a forma de reagir que esse adulto tem é como a criança se sentiu lá atrás. Então, muitas crianças às vezes se recolhem, tá, então eu não vou dar mais a minha opinião, porque ninguém vai entender, só vou mandar eu calar a boca, que eu estou falando bobagem, que eu estou falando isso e mais aquilo. Isso enquanto adulto que nós somos. Quantas vezes a gente vê muitas pessoas com medo de ir para a vida e outras completamente, às vezes, infantilizadas, que ali só habita o quê? Uma criança ferida. Ou uma criança que não foi permitido também ela crescer, explorar. Porque também a superproteção atrapalha, né, esse adulto. E hoje a gente se depara, às vezes, com muita superproteção ou a falta de vínculos afetivos para que essa criança possa criar todo esse mundo mágico e resolvendo e passando de fase a fase da sua vida com uma maior tranquilidade, para que ela possa ir lapidando o que a sua consciência, enquanto nós, hoje adulto, a gente possa olhar para essa criança em alguns momentos que a gente detecta algumas coisas. Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou fazendo dessa forma? O que tem aí? Às vezes é a manifestação dessa criança que ainda precisa resolver algumas coisas. Então hoje a gente, enquanto adulto, conforme a gente se permite a olhar para essas dores, e tá, a gente está falando de dor, mas também tem muitas alegrias. E que a gente tem que olhar para tudo isso e estar compreendendo como que a gente funcionou lá atrás. E dar o quê? Esse acolhimento, para trazer
essa criança sempre presente, mas assim, com a leveza, com a alegria, né? Com a pureza de sentimentos, sendo compreendidos dentro da nossa idade adulta. Por isso que hoje o idoso, né? A gente ouve muito, ele volta a ser criança. Claro que volta a ser criança, porque coisa mais gostosa a gente poder ser criança, poder ter essa liberdade, né? Às vezes até de fazer uma birrinha, mas assim, não é naquela coisa de confrontar o outro, mas sim de mostrar o outro. Então a gente tem que estar olhando sempre para os nossos filhos, né? Os nossos netos, porque eles têm muito a nos ensinar, porque eles conseguem tocar nessa criança que ainda habita dentro de nós. Essa criança que quer alegria, elas apenas quer o quê? O direito de ser e não ter que ser. Poderia ficar aqui falando de vocês sobre esse mundo da criança por muitas horas, porque é um mundo que fascina a todos nós. O quanto não é gostoso você sentar numa praça, ou mesmo quando a gente vai nas festinhas de aniversário, o quanto aquilo é tudo mágico. E a gente traz essa alegria para dentro de nós, porque é isso que as crianças nos transmitem. Então, eu deixo aqui para que vocês comecem a olhar como está a sua criança. O que ela necessita? O que você precisa compreender dessa criança para poder trazer mais clareza para algumas coisas que você vive hoje? A sua criança foi ferida? Em que pontos ela foi ferida e que hoje refletem na sua vida? E desde já, gratidão a todos por me ouvir, por ouvir essa criança que hoje vos fala, essa criança que está muito alegre em poder trazer um pouquinho desses conhecimentos para vocês. Um beijo no coração de todos e gratidão.